Posso intervir? Fazei favor, Eduardo. Então vá. Boa noite a todos, José, boas noites a todos. Estou aqui, vou tentar a falar um cachico almirandês, que estou aqui a falar de Vila Real. Sou um apaixonado e um entusiasta de vossa cultura e tenho um dito que tantas vezes vou aí, que deixo sempre um bocadico de mim, que um dia estarei todo, não? Vou a falar grave, porque é para ser mais tranquilo. Tenho visitado as vossas festas ao longo destes anos todos e sem dúvida que é um fascínio, principalmente para quem também está no mundo da música e é entusiasta da música tradicional. É terreno fértil para inspiração e para... Estão-me a ouvir bem? Sim, sim, sim. É inspiração e é comovente até em certas alturas estar em contacto com tão genuína matéria, digamos. Para quem cresceu numa aldeia aqui perto da Régua, também tive os meus momentos de infância em que tive contacto com muitas tradições antigas, que muitas delas também já desapareceram. E quando visito e quando estou perante estas manifestações culturais, algo de mim que ressoa e que me faz procurar mais, viver mais intensamente todos estes acontecimentos, e vem-me sempre à memória e vem-me sempre à presença esse mistério, e foi utilizada muito essa palavra ao longo das apresentações, dos rituais. E, de certa maneira, lanço assim para o debate. Como é que devemos cuidar esta matéria? Porque eu, como visitante das festas de inverno, por exemplo, no vosso território, por vezes sinto-me como um intruso, ou seja, há aqui períodos e dados acontecimentos que nitidamente são da esfera privada do povo, onde está a acontecer o evento. Ou porque, obviamente, entro dentro das casas das pessoas e por mais acolhedoras que as pessoas sejam, o que está ali a passar tem a ver com os mascarados e as suas comitivas que entraram dentro daquela casa, as conhecem as pessoas e há ali uma energia muito própria que está a ser tratada e cuidada nesse tal ritual de espantar o que passou e de dar boas-vindas ao que aí vem. E então eu fico sempre também com alguma inquietação no sentir de que corremos o risco de tornar estas festas e estes rituais, que são mais do que festas, porque nessa parte ritualística em que há ali uma esfera muito própria, muito privada dos acontecimentos e há uma energia muito própria, em parques de diversões em que é importante realmente falar-se deste assunto e pensar-se bem de que maneira é que estes acontecimentos, estes rituais acontecem, no sentido de quem visita, ou de que forma é que pode aproveitar essa energia da forma como eu aproveito muitas das vezes que eu vou, quando vou participar como músico, vivo-a de maneira diferente, porque estou dentro da tal energia, imbuído da tal energia muito privada daquilo que está ali a acontecer, de quando estou só de mero observador. Outros sítios que já visito já se perdeu muito desta qualidade. Inquieta-me um bocadinho o sentido em que as festas estão a evoluir. Eu tenho uma frase que é: o nosso atraso é o nosso avanço. Portanto, sem dúvida que há aqui um património espetacular a preservar e a cuidar. E agora lanço assim um bocadinho para o debate. Pronto, como é que vocês sentem, os visitantes todos que chegam às festas, os tais batalhões de fotógrafos, se realmente é isto que me inquieta, é vivido ou não, e de que forma pode isto depois ser falado. Pronto, não sei se é oportuno. Uma boa noite a todos.
E este sempre oportuno, obrigado, Eduardo. E eu deixava esta pergunta no ar para quem ela quer responder, quem vive essas coisas fora de mim, na primeira pessoa. Eu, se não houver nenhum obstáculo, posso começar eu por responder essa questão. É inegável que cada vez temos tido mais interesse, têm aparecido mais fotógrafos. Não vejo isso como uma coisa negativa. Aliás, há sempre o cuidado de avisar as pessoas para não se porem à frente do calheiro, porque há um ritual que tem que ser cumprido. Nós estamos a falar de um ritual que tem muita gente devota, gente que poupa dinheiro durante anos para poder pagar essa promessa, portanto tem que haver ali algum respeito. E por norma as pessoas têm obedecido um bocadinho a essas condições. Portanto, nós não vemos isso como uma coisa negativa, contrário. Portanto, nós aqui em Bemposta, por acaso a Associação Amacho Calheiro tem um evento que este ano não se vai realizar, devia ser agora no dia 12 de fevereiro. Nós fazemos um encontro de rituais ancestrais, onde convidamos também vários grupos de mascarados a participar e também a mostrar a sua tradição. Portanto, o ano passado foram 30 e tal grupos, e este ano era para ser muito mais, mas pronto, não vai poder acontecer. Mas respondendo de uma forma muito simples, não vejo isso como uma coisa negativa a aparecerem mais pessoas, desde que venham com respeito e que lá está, que não se ponham à frente e que não impeçam que a tradição ocorra de forma normal, natural, mais ou menos. Sembrando aqui um bocadinho, só pegando aqui no Frederico e no Canigi, boa noite Canigi, já não te vi aqui há uns tempos, mas esta é uma questão que se coloca em muitas festas, mas como disse o Canigi, as coisas, feliz ou infelizmente, e temos verificado isso também mesmo no caso da Covid, embora um bocadinho atrasado, o que é facto é que elas chegam mesmo, não é? Mas acho que nenhuma festa aqui, destas festas de inverno, apesar de terem um crescente número de gente, e o Alfredo tocou bem nesse ponto ali com a imagem dos fotógrafos, nenhuma destas festas chega a ter ainda, penso eu, um conflito muito grande com o número de visitantes, não é? Até pela altura do ano em que ela já ocorre. De qualquer forma, isso seria interessante e falar mesmo de quem está por dentro, mais da organização das festas e tudo, porque há casos, noutras festas, em que, por vezes, a presença de muito público impede certo ritual, não é? E aquilo que se faz em desfiles, como estava o Federico a dizer aqui no fim, também não era propriamente, acho eu, a pergunta do Canija, que era mais em função do ritual e quando existe um percurso definido das personagens passarem e tudo isso. Mas todas essas normas, obviamente que a festa, os detentores da festa são sempre as comunidades que a organizam, que a promovem e que a celebram, mas cada vez mais também é algo para estar atento e estas festas caracterizam-se muito, sobretudo, por serem, portanto, os rapazes solteiros, não é? Portanto, a mocidade, e a mocidade às vezes não está também o suficientemente sensibilizada para, às vezes, para estas questões. Eles fazem a festa como sempre a fizeram, e é isso que têm que fazer, mas cada vez mais a festa também é complexa em torno destas novas questões que vão surgindo. Sejam as adaptações também do terreno, como o Alfredo falou, e que ficou sem o barro, portanto, para o velho andar lá. O que lá está, fazem a festa na mesma, mas já ali uma perda de significado e uma perda de função de algo que estava precisamente naquele local. Não sei qual é a opinião do Daniel, mas gostava de ouvir em relação a isso, se há algum posicionamento aí da mocidade de Constantino, por exemplo, à vinda de visitantes, e sei que também recentemente, ainda, apesar de não ter sido feita a festa este ano, mesmo assim foi fotografada, não é? Sim, em relação aos fotógrafos, por acaso nós não temos qualquer tipo de problema, nem sejam fotógrafos ou pessoas que gostem de partilhar um bocadinho e as suas vivências nas festas e passarem por lá e conviverem e sentirem um bocado a nossa festa, mesmo não sendo lá. Agora sim, contratempos assim com não, porque se calhar não temos aquele chacalheiro bem posta que tem que seguir em frente, se calhar o caroço, se apanhar alguém à frente, se calhar até o manda abaixo, mas assim, independentemente disso, nós também temos aquela figura um bocado do caroço, não fala, se calhar não se põe ali a fazer uma postura para a foto, não tem aquele ar mais atrevido e às vezes até
até tendo pessoas de fora, até ajuda o Caroto se calhar ter o tipo de brincadeiras ou arranjar algo para onde pegar, não é? Agora outras situações mais informativas e de filmagens e tudo, é que temos se calhar um pouco além de ser, é porque a festa não é só paliteiros, carotos e abelha, mas também temos outras partes mais ou tão importantes ou mais até que por enquanto, e duvido que isso se vá alterar, que não podem ser filmadas ou fotografadas, como por exemplo o dia das entradas, o último dia da festa, dia 30. Acho que não tenho mais nada assim para falar em relação a isso. Acho que respondi, Alberto, acho que eu queria falar sobre isso, exatamente. Boas noites, não sei se pude intervir. Alcides. Ota. Boas noites, bem-vindos. E mesmo dentro de casa, Lago Rica faz falta porque a minha careca fica frio. Por isso, Lago Rica é boa. Também tens uma. Primeiro, um saludo a todo mundo. É bom estar aqui com todos. Dar os parabéns à Máscara Chocalheiro na pessoa do vou passar a falar grave. Porque bem posta, embora o mirandês cheia também, há muitas palavras em mirandês, mas como ao público e é mais ao português, passo a falar português. Portanto, uma saudação à Máscara Chocalheiro na pessoa do Fred, porque fez uma exposição sobre o chocalheiro excelente. Há pequenos pormenores que ele não os viveu, embora o referisse. Eu nasci, vivi e cresci em Bem Posta até aos 20 anos e sei perfeitamente a simbologia, sei, no aspecto do sentir das pessoas em relação ao chocalheiro. Ao ponto de haver pessoas a pagarem 400 contos para apanharem a esmola. Isto significa... tem um significado enorme no sentido de que quando as pessoas prometiam apanhar a esmola ao chocalheiro era porque estavam numa situação aflitiva. E eu dou-vos 2 exemplos que a minha mãe me contava. Por exemplo, o próprio pai dela, que prometeu apanhar a esmola ao chocalheiro porque esteve paralisado e se conseguisse voltar a andar, iria apanhar a esmola ao chocalheiro. Conseguiu continuar a andar, deu um pontapé numa cepa e conseguiu andar e daí a prometer apanhar o chocalheiro. Outro exemplo que ela me contava, que uma vez o chocalheiro andava a apanhar a esmola, já não andava a apanhar a esmola, portanto, porque isto tem 2 situações. Tem a fase inicial que apanha a esmola, do leilão, como o Frederico falou, e de manhã anda a dar volta à aldeia e faz a vénia a cada casa que esteja habitada, e por trás anda um mordomo a recolher a esmola, e ninguém o impede, nem ninguém faz nada. Portanto, e essa é a promessa. Depois de fazer essa volta, o mangão e a carocha podia ser entregue a um familiar ou mesmo a quem andou a promessa. Para quê? Para andar pela aldeia a assediar as raparigas. Portanto, as raparigas pegavam numa laranja ou numa maçã e assediavam-na. E o chocalheiro ia atrás delas a palpá-las. Portanto, naquela altura era a palpar-lhe os seios e não sei o quê. Onde é que as raparigas se recolhiam? No momento em que a rapariga se metesse no sagrado, numa capela ou coisa, o chocalheiro já lá não entrava. E se chegasse ali tinha que levantar a carocha, como respeito ao sagrado da igreja, porque isto é uma tradição pagã, embora fosse incorporada pela igreja, sem qualquer dúvida nenhuma. Outro exemplo que a minha mãe me contou, que uma vez o chocalheiro andava já nesse fandango todo pela aldeia e ia decorrendo um funeral. O chocalheiro não respeitou a cruz e, ao fim do dia, quando quis tirar a carocha, não conseguiu. Como castigo, o padre deu-lhe que andaria todo o ano a rastejar e a comer como um perro, como um cão, e ao fim do ano, é evidente que isto é simbólico, isto não poderá ter acontecido, mas isto significa como a Igreja acabou por incorporar toda esta tradição pagã e criou estas simbologias todas, no fundo, porque em Bem Posta, parece-me a mim que a Igreja nunca conseguiu banir isto.
por duas razões. Primeiro, porque dava muito dinheiro. Era provavelmente das festas que mais dinheiro dava à igreja. E segundo, porque a população de Bem-Posta não era fácil domá-la e banir uma tradição destas. Portanto, tudo. O Fred já falou das simbologias, da carocha, das laranjas, do testículo, daqueles, dos cornichos. Eu não sei se viram um programa um dia destes também, um dia destes não, já foi em 2010, do Mariano Gago, que encomendou uma carocha a um artesão lá de Bem-Posta, e que na altura até deu bastante dinheiro por ela, e era um vizinho meu. E hoje temos um dos netos dele que está a fazer carochas e que as faz muito bem, que o Fred pode falar dele também, que agora varreu-se-me o nome. Fred, ajuda-me. Vítor. É o Vítor. Portanto, Que aliás fez esta que eu estive aqui a mostrar. Exatamente. Está a recuperar e muito bem a feitura das carochas, aqui no museu em Lisboa também há das mais antigas. Pronto. Não me alongo mais, penso que ficaram com uma ideia em relação ao chocalheiro e ao viver forte das pessoas. Portanto, o chocalheiro também entrava dentro das casas depois de dar a volta. Enquanto fosse a volta da igreja, não fazia mais nada. Mas depois que alguém ficava com a carocha e com o mangão, se apanhasse uma porta aberta, lá ia ao fulmeiro com a tenaz a roubar umas chouriças para depois fazer a petiscada, ou então havia também a missa. À saída de missa estava lá, principalmente aos padres, para lhe sacar umas moeditas, que era quem se entreia e quem teria mais dinheiro. Pronto, penso que falei aquilo que tinha a falar e saludos a todo mundo. E parabéns à Associação de Língua e Cultura Mirandeja por promover este. Obrigado, António. Acho que César ia falar sobre os retratistas. César, já te esqueceste? Antes de mais, para que não fiquem dúvidas, todos os fotógrafos, todos os visitantes são bem-vindos, na minha opinião. Mas também, como o ditado diz, só é bem-vindo quem vem por bem. Também tenho que ser, eu já há 20 e tal anos que ando metido nisto e já me apareceu um bocadito de tudo. E há algumas pessoas que não se portam bem. É preciso também dizer isso. À abelha até lhe dá jeito, porque normalmente é um motivo para levar umas chegadas e pôr essas pessoas na ordem. Por norma, 99% das pessoas que vêm a Vila Chá portam-se muito bem. Mas há casos que não entrar dentro das casas não se deve, acho eu, na minha opinião, um fotógrafo que entra dentro de uma casa sem ser convidado, na minha opinião, ao entrar, se for eu a velha, leva logo uma bexiga, não entro. Esta é a minha opinião. Eu quanto isto, tenho uma opinião muito, muito vincada e eu fui um culpado há uns anos atrás que pensava se calhar mais em pose para o fotógrafo, nós agora ultimamente já nem paramos, nem nos damos ao trabalho de parar, temos uns certos sítios, quem quiser, tiramos fotografias, claro, paramos e tudo mais, temos uns certos sítios específicos, mas eu de uns anos para cá convenci-me que a festa não é para quem vem de fora, é para os de cá. A festa tem que ser feita respeitando os de fora, mas a festa tem que ser feita para os da aldeia. Acho que desde o momento que esquecemos os da aldeia e fazemos a festa para os de fora, alguma coisa vai mal. É só isto. Obrigado, César. Não sei se podia acrescentar qualquer coisa a vocês. Bota. Só rapidamente. Eu havia de me calar porque o que eu vou dizer é um pouco vai a dar a isto com que César acabou agora também. As festas são fazidas para os da aldeia, não são para os de fora. E eu queria felicitar a Eduardo porque é exatamente a pergunta que ele põe e eu acho que é o que as pessoas que trabalham, que são responsáveis por estas coisas das festas são, e é a grande pergunta que tem que exponer, e é o equilíbrio entre a tradição e os novos traços, os novos rasgos que as festas têm hoje em dia. E com isso não nos podemos esquecer que as festas, e já falou aqui muitas vezes, e eu não gosto muito de fazer esta aproximação do ponto de vista
académico e intelectual, mas também tem que se fazer. E numa coisa todo mundo concorda, as festas são rituais, todas elas. E vão a falar com as pessoas para procurar como são as festas, e todos não dizem que são rituais, mas todos dizem que tem que se fazer assim, e assim, e assim. E pode-se fazer de outra maneira, não, tem que ser assim. De maneira que aquilo é um ritual. E o ritual que foi, também já o dizeram aqui muitas vezes, foi apropriado pela Igreja. Mas não deixa de ser também uma religião. Não ia a religião católica, mas o ritual das festas, e é também um ritual, eu já ouvi dizer isto muitas vezes, e é um ritual religioso também. E os mascarados, as carotas, mais que palhaços, ou mais que carnaval, os mascarados são, e eu havia de dizer que os mascarados são sacerdotes daquele ritual. Por isso é que em Bamposta há pessoas a dar 400 contos para poder ser o padre, entre aspas, não é? O sacerdote daquela festa. De maneira que isto não joga muito bem com as visitas e com a festa espetáculo, com muitas delas se transformam. Não é? E eu acho que, e é claro, claríssimo, o que o César acabou de dizer, que as festas não são para os de fora. A festa das máscaras não ia como a festa do verano. Antes convidavam a gente de fora a venir e depois cenavam em casa e iam para o Arraial à noite e havia foguetes e tal. São coisas muito diferentes. Tanto que não há nenhuma... Mesmo as pessoas da aldeia, ao menos em São Pedro, não vão atrás dos mascarados, não andam atrás dos mascarados, não têm ali função nenhuma. Têm a função de abrir a porta, de os deixar entrar, mas cada um em sua casa. Não está preparado para essas visitas. Mas também não se pode proibir. De maneira que as festas terão que assumir, cuido eu, as vestes, os trajes do século XXI, do século em que estamos a viver. De maneira que este equilíbrio entre deixar venir, deixar interferir, estrovar, porque isso que os fotógrafos estrovam muita vez, claro que estrovam. Esse equilíbrio é que tem que ser bem medido, porque também proíbem todo o mais certo e é a festa acabar se não que vestir os trajes como tem que se fazer a festa no século XXI. E eu conheço que o maior exemplo são os caretas de Podense. Isto sem qualquer rastro de crítica para os caretas de Podense que andaram delante dos outros nesse sentido, de maneira a fazer o caminho que teriam que fazer. Mas a festa dos caretas de Podense hoje terá muito pouco que ver com a festa dos caretas de Podense nos anos 80 do século XX. São coisas completamente diferentes. De maneira que eu cuido que mesmo esse equilíbrio tem que estar na cabeça das pessoas e dos responsáveis por estas coisas. Ainda também, por exemplo, para juntar, há muita gente que diz que os mascarados não deviam sair dos lugares da festa. Não é? Os de São Pedro não deviam sair de São Pedro, os de Cicoira não deviam sair, os de Constantino não deviam sair de Constantino, cada um no seu lugar. Não devia haver esses desfiles que fazer um ano. Isto não é crítica para a Bamposta por fazer a festa com os mascarados em Bamposta. Não é? Mas há gente que diz que não deviam sair dos lugares. E uma coisa em que podemos também pensar. Ia para sair, não ia para sair. Pois, são estas as coisas que temos em riba da mesa e que temos. E eu creio que, como em tantas outras coisas da vida, comedimento e bom senso são os que resolvem a situação. Já falei demais. Desculpai-me aqui a solo para Alfredo Cameirão. E essa é uma realidade. E não só isso. E não só isso. Aproveitarem-se comercialmente, e por exemplo em relação ao chocalheiro de Bamposta, tem sido feito um aproveitamento comercial de várias entidades. E isso é muito lamentável que assim seja. Não é que seja proibido, mas lamenta-se que assim seja. Quanto a saírem da zona ou manterem-se, pronto, isso é uma discussão que terá que ser feita alargadamente. Mas as próprias entidades organizadoras de muitas destas festas também usam precisamente esse merchandising e a venda de produtos para rentabilizar e para fazer dinheiro para a própria festa, o que é perfeitamente legítimo, não é? Aqui o Fred pode falar melhor que eu. Alberto, de uma forma muito resumida e sem entrar em grandes polémicas, por
por exemplo, a associação Macho Chocalheiro, sempre que utiliza num merchandise, seja ele qual for, um elemento, uma simbologia, a carocha, por exemplo, do chocalheiro, entrega uma percentagem dessa venda à igreja como se fosse um direito de imagem normal. O que acontece é que nós temos várias lojas espalhadas no distrito de Miranda que pura e simplesmente usam a imagem do chocalheiro de bem posta, e eu posso vos dizer que não vem um cêntimo para bem posta, não é? Portanto, acho que é um bocadinho mais isso que o António está a falar. E não vou alongar muito, porque isso era um tema que dava aqui panos para mangas e ficávamos aqui a noite toda sobre esse assunto. Não será porventura o chocalheiro do imposto a única personagem nessa situação, certamente que não. Mas também, como entendemos também, e claro, tudo se conversa, tudo se vai estruturando, mas também não seria muito fácil também regulamentar isso, que é uma coisa tão livre como alguém ir a uma festa, tirar uma fotografia e fez um postal ou vendeu uma coisa. Não é bem assim, Alberto. Eu sei que não é bem assim, mas é o que eu digo, mas o que eu quero dizer é que são diversos agentes e que necessitaria de um outro tipo de discussão para acertar alguma coisa nesse sentido. Claro que sim. Mas a questão das festas saírem ou não, eu por acaso tenho estudado uma festa que é a maior festa de mascarados, junta mais mascarados do que existem lá no desfile do FIMI, mas eles nunca foram a lado nenhum, nunca saíram, nem nunca se vestiram fora do dia da festa para realizar o que quer que seja. Mas isso, como dizia, é uma decisão de cada um, não é? A propósito, dizem que não há mascarados. Nós na Sicura temos uma festa que é o ritual de solstício também, que ele é chocalhada, e na véspera de Santo António. Ele é chocalhada e ele saiu de lá novena, ponto. Faz a chocalhada, acabou, quedou ali. Que retratou, que não retratou. Já está. Bem, e eu deixava a palavra a mais pessoas que quisessem. Se não, chamo... Posso só dizer uma coisa? Boa noite, primeiro que tudo. Boas noites. Boa noite. Em primeiro lugar, bem-aja à Susana por me ter recordado deste evento. Sou Havias de como falar a caniche. mirandês, Ricardo. Tenho vergonha, não consigo. Porque depois tenho uma dúvida, porque não sei se haveria de falar mais à maneira de Constantino, se mais cá para baixo. Portanto, não sabia se havia de dizer Tchan ou Chulo. E então, para não correr estes erros mais locais, então vou falar em português. Pronto, eu tive a sorte de participar enquanto gaiteiro em 3 destas festas que aqui estamos a falar, tanto em Constantino, num contexto diferente, por convite de amigos do Célio, do Sérgio, de Orleano, etc. E, portanto, tive essa sorte de participar dessa forma. Também São Pedro da Silva, mas eu creio que a minha primeira atuação do ano foi mesmo em Vilachã. Faz este ano, acho, 10 ou 11 anos, já não sei. E, portanto, foi a primeira vez que participei numa coisa destas enquanto gaiteiro, não sendo eu mirandês, não é? Mas sendo um apaixonado por Miranda do Douro. Eu estava a ouvir esta discussão com muita atenção, e esta questão que o Caniche levantou sobre estas problemáticas é uma coisa que me interessa muito, e realmente eu acho que grande parte da discussão, sem qualquer desprimor para esta questão mais mercantilista e mais de merchandising da cultura, que também é muito importante, mas acho que é um bocadinho mais urgente pensarmos nesta transformação que está a ocorrer, não é? Porque sem qualquer tipo de fatalismo, nós estamos a chegar ao fim de um ciclo, não é? Isto são festas que faziam parte de um universo agrícola que está a acabar e de um ciclo que está a terminar. E, portanto, toda esta racionalização e esta teorização que fazemos tem que ser sobretudo ouvir as pessoas que fazem a festa, não é? E dizia uma antropóloga muito bem que festejar é pertencer. E aquilo que o César estava a dizer é muito importante, não é? É esta afirmação identitária de cada um da sua aldeia estar a contribuir. E eu sei que muitas das pessoas que participam nestes rituais de máscara o fazem com esforço pessoal, com sacrifício pessoal, mas fazem com orgulho identitário, e agora em mirandês, com proa, e fazem exatamente para que não se morra uma coisa que é bem maior do que eles, que é todo um universo de gente que está para trás e que nem sequer conhecemos, não é?
E aqui o interessante é aquilo que é passado, de geração em geração. O que é passado e também o que é abandonado. Porque há muita coisa que fica para trás, porque se calhar não interessa. Agora, eu acho que o grande desafio, e pronto, era um bocadinho isto que vos deixava também aqui à consideração, o desafio é exatamente esse, é saber para onde é que se vai, sabendo que muitas vezes as teorizações destes investigadores e a questão dos fotógrafos, antes dos fotógrafos já havia os visitantes, não é? E aqui é inevitável que quem faz este ritual, que é um ritual para dentro, é um ritual doméstico, mas num espaço público, perdoem a comparação, mas que é um ritual que se tem espectadores e se tem este tipo de públicos, se tem um público, irá ser necessariamente diferente, porque vai haver discursos que são private jokes, desculpem o meu anglicismo, não é? Coisas que só os da aldeia que percebem que se tiver uma pessoa de fora, externo, se calhar não vai acontecer. E portanto esta dimensão do ritual perde-se na sua essência. Pronto, mas sem me querer alongar muito mais, eu acho que o grande risco é um bocadinho este, é um bocadinho às vezes também que irmos nas teorizações das investigações. Quando falo de investigações, faço sempre esta divisão entre investigações que são com as pessoas e outras teorizações um bocadinho mais genéricas que muitas vezes constroem narrativas que são reproduzidas por grupos, não estou a dizer que aconteça diretamente, mas que é um risco de cair neste tipo de narrativas que muitas vezes se escapam àquilo que é o sentimento e que é a simbologia primordial da coisa. Pronto, não me querendo alongar muito baixo, espero bem que as festas continuem e que voltem cheias de força e que seja com homens ou com mulheres, mas que as coisas continuem e tendo em conta que é uma coisa do diabo, que haja gaitas, porque já dizia acho que era o São João Crisóstomo, que era, onde estiver a gaita de fole não está Jesus Cristo. Por isso, um abracinho a todos. Deus te pai, Ricardo. Alcides, Alcides, eu posso também botar a faladora? Quem é que está a falar? O Paulo Cristal. Eu ia-te a chamar mesmo a ti, Paulo. Pronto. Ia-te a chamar mesmo a ti. António, dás-me só um cachico, que depois já vamos para Parangueira. Está bem? Vamos deixar falar a Paulo, que ele, quem não o conhece, eu apresento. Paulo e filho de tio Aureliano Ribeiro, que muito nos doa da cultura mirandeja. Obrigado, Paulo. Nada, Alcides, obrigado eu pela iniciativa e desde já queria dar os parabéns, porque faladuras destas é sempre importante para a nossa região. É isso que nos eleva, é isso que nos orgulha, é isso que nos encanta, é este pequenino quadradinho de Portugal. Pronto, e antes de mais queria cumprimentar ali o meu amigo e José Constantino, o Daniel que muito bem falou sobre Constantino, muito bem, sobre o carote e a velha. Pronto, e eu não me quero alongar também, no tema, só queria falar o seguinte: este tema da mediatização é extremamente importante. Em Constantino também já houve alturas em que houve uma certa intromissão relativamente ao ritual, mas, e com muito gáudio, os mordomos e o juízo de mocidade puseram uma quebra a essa procissão de fotógrafos. Porque uns diziam, Carocho, vais ali, temos que te fazer, botar aqui uma fotografia, põe-te naquela posição, põe-te na outra posição, e nós, houve uma altura que basta. Porque houve alturas em que a procissão de fotógrafos era enorme. Aquilo era um retrato para ali, uma posição para lá, outra para ali, tanto ao carote como na velha. Era demais. Pronto, isto é um tema que é importante ser debatido. Agora, eu não quero dizer que seja mau, porque isto é uma forma de divulgar a aldeia e a cultura, mas sempre no seu lugar. Relativamente a saíram do Conselho e da aldeia. Pronto, os poetas de Constantino, quando saem, seja ela a nível nacional, como na vizinha Espanha. Por isso, o nosso
Estamos a ouvir com muitas interferências, Paulo. E a nossa adaptação e estamos a ouvir com muita interferência. Conseguem-me ouvir agora? Sim, mas com E agora? muitas ondas. Parece que estás em onda curta. Não estou, mas que estou a ouvir bem, pá. Pronto, bota então. Bota então a ver E agora? Está-me a ouvir melhor agora? Melhor um cachico, sim. Pronto, cachico. Pronto, não, o que eu estava a dizer é que este é um tema, são dois temas muito importantes para nós debatermos, que é essa tal mediatização e é a saída da aldeia. Como repito, reafirmo que nós quando saímos dos politeiros, mas desde que nós temos politeiros, o Carocho saiu sempre connosco. É a figura de proa da nossa nossos politeiros, porque simboliza o pai dos politeiros. Assim como a velha simboliza a mãe dos politeiros. Pronto, o Carocho de uma forma demoníaca, enquanto que a velha de uma forma apaziguadora. Ouviram todos? Sim, olha, não conseguiram ouvir. Ouvimos-te, mas se voltares a intervir, pedi-te um favor, desliga a imagem e fica só com o som. Pode ser? Pronto, eu entretanto passava a palavra ao António. Aqui mais um bocadinho. A outro conselho é aquele que ele tem para nos dizer. António, bota-te. Olá, boas noites, moças e moços. Quedei muito contente de vos ouvir e por isso tenho que vos dar os parabéns a todos. E sobretudo também às populações que ainda mantêm estas tradições. Quero felicitar também, claro, a Associação de la Língua. Eu sou de um cachico de Olhado, das Mares de Almirandês, e como tal, há coisas que não são coincidentes com aquelas que vos ouvia falar. Cuido que em Angueira havia, e eu já não me lembro disso, que já não assisti, ainda era garotico, e aliás, meus pais só me deixavam sair já com mais idade, mas nesse tempo já eu estava fora, de modo que era muito difícil, mas lembro-me de meu irmão mais velho, que tinha uns anicos mais que eu, falar de La Pandurcada, que ia La Pandurcada, mas que era uma festa que se fazia, e eu cuido que seria no final de dezembro, e que era à noite, que saía uma espécie de exposição que andava como Alcides dizia, com a chocalhada, se calhar, e é parecida com a chocalhada. Nós não somos assim tão distantes uns aos outros, Siqueiro fica ali perto, havia até casamentos entre pessoas de Angueira e de Siqueiro, e sei que, por aquilo que me disse da outra vez, Alcides, que haveria alguma semelhança entre estas duas festas, a chocalhada de Siqueiro e La Pandurcada de Angueira. Mas La Pandurcada eu nunca assisti, e já deve ter acabado há mais de 60 anos, ou por ende, mas por aquilo que me contava meu irmão mais velho, seria uma espécie de procissão à volta de Alpovo, por todas as ruas de Alpovo, e também por fora, um cachico por fora, em que iam com gadanhas, iam com gatos, iam com tudo o que fazia esse barulho. Era uma barulheira tremenda, por aquilo que me contaram. Essa aí é uma. Outra que não tenho ouvido falar muito, e é La Machorra, mas La Machorra, sei que essa era... La Pandurcada eu não tenho a certeza se seria
antes do fim do ano, se seria antes do alantruído. A ilha parecia ter até mais razão de ser no alantruído, porque a Angueira aos Carotos era só na altura do alantruído, nunca era noutro tempo. Mas a festa da mocidade, isto é, quando se chegava a ter aos 14 anos, e era colheu por final de novembro, que se fazia, e era uma festa dos rapazes, e só daqueles que tinham para riba de 14 anos. Era como que uma espécie de ritual de entrada na vida adulta. Não sei se se fazia noutros sítios, mas cuido que não teria muito a ver com essa que não teria muito a ver com os solstícios. Cuide eu. Parabéns a todos. A respeito da Alfredo. Caramba, vós sois valentes, caralho. Fazistes aí uma seleção ou um concurso de misses, de certeza. Para demonstrar que São Pedro das Silvas está bem servido. Olha, que essa fama que antes era de Angueira, caramba. António, em São Pedro vão dar um pontapé numa pedra, sai uma moto pimpona de embaixo. Parabéns. Acabei. Obrigado, António. E eu deixo-vos a antena aberta. Não é mais nada? Ou seja, deixa-me só dizer, eu não sei se todo mundo sabe ou se o conhece, nós temos connosco um dos homens que sabe mais de festas, de máscaras, de carochas, no Nordeste transmontano, cheia neste ciclo do solstício de inverno, cheia apoio no Carnaval, que eu, o nosso amigo e um amigo de Miranda também, Roberto Afonso. Bem-vindo, Roberto, tu queres, não sei se queres dizer alguma coisa, se queres falar, se podes, tens em condições. Roberto Boa Afonso noite. é um dos homens que mais tem trabalhado para divulgar as festas do solstício de inverno, as festas de mascaradas de inverno, no Nordeste Transmontano, é um dos homens que mais sabe sobre estas coisas. E no ia do ponto de vista deles, como dizia a Chico Ricardo Santos, das teorizações, sem meter as manos no caldeiro de lachicha. Este mete as manos no caldeiro de lachicha, anda por jogar e sabe do que está a falar. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado e obrigado pelas tuas simpáticas palavras. Cumprimentos a todos. Eu só consegui chegar agora, estava interessado desde que vi a divulgação deste evento, que acho de extrema importância, ainda mais num concelho como o vosso, riquíssimo nestas manifestações do solstício de inverno. Não pude acompanhar, como vos digo, desde o início, apenas apanhei a conversa já bastante adiantada, e de certeza que os contributos de tantos participantes devem ter sido extremamente enriquecedores, porque é pertinente e é importante fazer um ponto da situação e um balanço do que é que são hoje estas festas, e se o que está a ser feito está ou não a ser bem feito. Eu penso que, e se me permitirem a opinião, do pouco que eu vi quando falavam dos fotógrafos também, concordo que às vezes perturbem um pouco o normal, a função dos mascarados, dos caretos, dos carotos. Eles têm várias designações, né? Conforme sabem, mas são importantes também porque ajudam a divulgar a festa, e julgo que cada vez mais os próprios fotógrafos têm a noção do lugar que ocupam e respeitam os protagonistas da festa, respeitam os caretos, respeitam os máscaros. A mediatização que também falaram aí, e que agora hoje em dia também é um bocado, está na moda utilizar outro tipo de expressões, a turistificação, a massificação, também poderá não haver muito mal, desde que haja algum respeito pela gênese, não bastante respeito pela gênese das festas, há alguns exemplos bem claros do que é a turistificação destas festas. Uma delas, que se calhar já falaram, é dos Caretos de Podença, outra delas é aqui no meu concelho. Eu sou de Vinhais. Em Vinhais também acontecem 7 festas neste momento com mascarados. A primeira a 31 de outubro, a primeira festa do ciclo de inverno, que é em Sidões, uma aldeia pequenina que tem apenas 17 habitantes, mas que nessa noite, é a festa da Cabra e do Canhoto, chega a juntar 3, 4 mil pessoas. Depois, em dezembro, há as festas de Santo Estevão, em algumas aldeias, em Rebordelo, Usilhão, Travanca, em Val das Fontes, e depois continuam no Intrudo, com os carnavais típicos das aldeias, de todas as aldeias de Portugal, mas
com alguns deles muito específicos e com características ainda bastante genuínas, e culminam, e tem essa particularidade este concelho de fechar as festas de inverno com a quarta-feira de cinzas, com a morte e com os diabos. E 2 exemplos da massificação destas festas, ou da turistificação, além dos caras de potência que pelo galardão conseguiram com a atribuição do selo da Unesco, naturalmente têm outra mediatização, mas aqui os Diabos da quarta-feira, com um evento que foi criado e que se chama 1000 Diabos à Solta, é um exemplo claro disso, do que é a turistificação disto. Mas em nada colidiu e em nada colide com o que é a tradição em si. Eu costumo dizer que isso é um produto turístico. O evento que se criou para atrair multidões é um produto turístico, mas a festa identitária está lá. Estão lá todos os elementos, não foram desvirtuados. Existem os diabos, existe a morte, existe o ritual de dar cinturadas às raparigas, obrigando-as a recitarem as ladainhas que são próprias desse dia. Existe também o envolvimento, e é aqui que é importante partir para estas massificações. Se essa massificação implicar o envolvimento de toda a comunidade. E se envolvermos toda a comunidade, não corremos risco das tradições se perderem. E o que aconteceu com os 1000 Diabos à Solta foi exatamente isto. E como é que envolvemos a comunidade? Foi incluindo elementos novos na festa que não existiam antigamente, como sendo a criação de uma morte gigante com 7 metros, que é construída pelos alunos da escola, do agrupamento de escolas. Isto fez com que os alunos, muitos deles, o Concelho de Vinhais tem 105 aldeias, geograficamente é muito disperso, são 700 km², e a maior parte dos alunos que frequentam a escola de Vinhais nunca tinham ouvido falar da tradição da quarta-feira de cinzas. Até ao momento em que eles foram chamados a participar, construindo essa morte gigante com os professores de expressão de educação visual e educação tecnológica. É um exemplo, parece-me um bom exemplo do que é uma massificação da festa, mas com resultados positivos para que a festa não desapareça, que é consciencializar os próprios habitantes da região para a importância que a festa da terra deles pode ter até para o desenvolvimento económico da região, porque se repararem com estas nossas festas, vossas da Miranda, ou Mogadouro, ou Bragança, que é onde elas assumem maior, pelo menos é onde tem mais manifestações, surgiram novas oportunidades de negócio que não havia até há uns anos, que foi este surgimento de artesãos ou artistas que constroem, vendem. Com isto chamam gente à terra, as outras pessoas também podem vender produtos da terra, as mantas de lã com as quais eram construídos os fatos ou feitos os fatos antigamente os caretos, já não existem, e então é interessante ver gente nova a querer aprender outra vez a tecer num tear. Portanto, este ressurgimento de atividades que estavam desaparecidas surgem também como oportunidades de negócio, e julgo que o retorno é sempre bom para a terra, em qualquer um destes concelhos, desde que haja o cuidado por preservar a identidade da festa. E julgo que se tem feito, e aí vocês também têm bons exemplos, o Alfredo é um exemplo do que é a revitalização de uma festa de forma exemplar, o Velha Galdrapa do dia da Santa Luzia. É pena que outros não façam o mesmo, porque havia festas em quase todas as terras no nosso distrito. Não são as que se fazem hoje as únicas, existiam festas em inúmeras aldeias e vilas, por vários motivos, e desde tempos imemoriais. Sabemos bem que a origem se esfuma na noite dos tempos, e as pandorcadas que aí falou um dos participantes há pouco, também eram comuns em muitas aldeias, foram inclusivamente proibidas várias vezes pela igreja, pelas pastorais, os bispos tentaram proibir as festas de Santo Estevão, as pandorcadas, mas a cultura popular venceu sempre e sobrepôs-se sempre ao poder que a igreja tinha, e não restou à igreja senão assimilar essas festas e introduzi-las nos seus calendários. Pronto, eu peço desculpa se me alonguei muito a falar, mas é um tema que eu gosto e que tenho tido algum interesse em procurar, em saber um pouco mais, e agradeço terem-me ouvido. Espero não vos ter amassado. Diz-vos-lo pago, professor Roberto. E eu agora passava a palavra a Paulo Carvalho, que é um cacique que está entre com a mão levantada. Fazei favor, Paulo. Olá, muito boa noite a todos. Antes de mais, queria felicitar a Associação pelo evento que está a levar a cabo, pela importância que ele pode ter até para clarificar alguns pontos que estejam menos bem desenhados no meio destes rituais do solstício de inverno da região. Eu queria só fazer uma intervenção no sentido daquilo que foi dito até agora, porque não sei se todos saberão, mas
Eu sou proprietário de um espaço comercial, de uma loja de presentes culturais, como eles chamam, e podem ver até pela figura que está atrás de mim, assume até como seu logotipo o chocalheiro de Bemposta, e portanto pretendeu sempre, desde a sua gênese, esta empresa, ajudar, ou melhor, fazer a recolha do melhor que traz os momentos que tem para oferecer, seja em produtos gastronómicos, seja no próprio artesanato, e muito principalmente na recolha e na divulgação da cultura, principalmente do Planalto Mirandês, das terras de Miranda. Nesse sentido, eu penso que tenho tentado e tenho ajudado a fazer alguma da promoção daquilo que mais nos identifica, e neste caso assumi como o mais identitário do Planalto Mirandês estes rituais de solstício de inverno, e tenho no meu espaço, além de vários eventos que fui realizando ao longo dos tempos e enquanto foi possível, porque a pandemia acabou por fazer com que durante os últimos tempos não se fizessem. Aliás, tenho mais ou menos alinhavado com o Roberto a apresentação do próximo, do livro que ele agora acabou de editar, com ele e com o professor Tisa, e portanto eu tenho também como função ajudar, muito mais do que comercializar, à divulgação da cultura que nos identifica. É evidente que, sendo uma loja, sendo um espaço comercial, o que eu tento fazer é disponibilizar a quem nos visita, e não só, e aos locais e à própria diáspora, o acesso àquilo que nos identifica, e que possam levar para as suas casas algo daquilo que possam ter como recordação do local que visitam. Nesse sentido, eu considero que não é um espaço de mero mercantilismo cultural. É evidente que utilizamos algumas formas identitárias de algumas regiões, como seja, por exemplo, o chocalheiro de Bemposta, que é o caso, e estamos a falar dele. Eu, à porta da loja, até tenho um objeto tridimensional de tamanho real da figura do chocalheiro de Bemposta. Nas feiras que efetuo um pouco pelo país todo e também pelo estrangeiro, tento levá-lo sempre comigo, e posso-lhes dizer que expliquei mais vezes o ritual do chocalheiro de Bemposta do que expliquei o que é a compota, ou o queijo, ou o vinho de Mogadouro. E, portanto, nesse sentido, não considero que haja um aproveitamento por parte das empresas que utilizam algumas imagens da nossa cultura, mas sim uma ajuda na divulgação e na própria proliferação daquilo que pode trazer retorno à sociedade. É evidente que vendemos, mas simultaneamente também ajudamos a vender. Portanto, eu posso dizer que o Vítor, que é esse artesão de Bemposta, e outros artesãos que tiveram os seus trabalhos aqui expostos na Transmontanices, vendem, ou melhor, ajudam a vender os seus trabalhos e a expô-los e a divulgá-los sem um único retorno financeiro, e portanto só na ajuda de haver um espaço onde as pessoas possam divulgar e possam aproveitar para divulgar a cultura que nos identifica. Portanto, nesse sentido, eu penso que concordo que deva ser, sei lá, os rituais de cada localidade que não sejam vandalizados e que se mantenham algumas das características tradicionais e originais, e isso é preciso ter esse cuidado realmente, mas não considero de todo, até porque estou envolvido numa situação destas, que estejamos a fazer um trabalho de aproveitamento, mas assim um trabalho de ajuda à promoção e à divulgação desta própria cultura. Portanto, nesse sentido, penso que, e se tiverem algumas ideias onde é que eu possa contribuir, nem que seja para a igreja de própria Bemposta, por usar a imagem do chocalheiro, me possam fazer entender que estamos a estragar, mas eu realmente sinto-me um ajudante no meio da divulgação e no meio da preservação da cultura que nos identifica. Portanto, é só nesse sentido que eu queria fazer a minha defesa e a defesa daqueles que ajudam a divulgar e a comercializar um bocadinho da cultura que é nossa. Obrigado. Muito obrigado. Antena aberta, continua a antena aberta. Boas noites, eu não sei se o Fred quer dizer alguma coisa em relação ao que o Paulo acabou de dizer. Não.
Fred. Boa noite. António, acho que há um sítio próprio para se fazer essas coisas. É aqui, claramente. Pronto, tudo bem. Então ficamos por aqui e em sítio próprio, e a Marca aos Chocalheiros será representada, o representante ideal para discutir uma coisa dessas. Além da igreja também, não é? Pronto. Okay. Eu amanhã ligo-vos. É o Fred, é o Fred. Ó, Fred. Não há de mais? Bem, se não há de mais, eu dava a palavra ao presidente da Associação de Língua e Cultura Mirandesa, professor Alfredo Cameirão, para nos dizer as últimas palavras. De hoje. Alfredo. E aí vejo o chico do ouvido, que o chico maçado hoje, já. Não parece há mais de 2 horas que aqui estamos. E eu vou na senha quando não rende muito o tempo, não veio as pessoas assim abanar-se muito partilhadas. Sabes que isto, no instante se vê quando a coisa está a correr bem ou está a correr mal. Quando miras para as pessoas que estão a ouvir. Se abanaram a cabeça, assim quando se está a falar e é porque está a correr bem. Se ouvires abanar o colo, e é porque eles estão a ronçar muito e a coisa já não está a correr muito bem. De maneira que eu não vi muitas ronçadelas partilhadas, vi algumas abanadelas de cabeça. Queria-vos agradecer pela paciência que teneis, por estar nestas coisas, sim boas, não valeu a pena fazê-las, não é? Todos os contributos que foram dados, os que estavam já previstos e os que apareceram apoios, todos eles foram de grande importância, cuido eu. Nós gostamos e achamos importante também fazer estes terreiros, juntarmos aqui à noite para falar das nossas coisas, que ao fim e ao cabo e é disso que se trata, não é? Há aí uma terra e há tradições e há coisas, não é? Que nos ajuntam. De maneira que muito obrigado por haveres venido. Aba saúde e coisa ao pote. Deus ao Pai. Muito obrigado. Não sei se ainda tenho que dizer mais alguma coisa. Dar-lhe a arrematação das prendas. Alfredo. A arrematação dos chouriços não ia agora. Alfredo, fecha a coisa com um poema em língua mirandesa, homem. Damadeu. Fecha-la tu que ele tens dentro de lantre. Eu não tenho. Eu tenho sempre a mano. Não, mas só tinha que ir a buscar ali. Então vá, nós esperamos um Então eu vou. Um poemazico pequerrico dos cebadeiros. Mirai. Bota. Aire. Foi ao dono de abrir a página. O aire e é um mestre, que anda com cachicos de nós a las custas, que los ajunta e se conjunta, com fórmulas pátrias para donde nos lleva, com santo las pátrias de onde venimos. Saludos a todos. Amadeu Ferreira.